maioria de nós, já passamos por muitos lugares aí cristãos. E eu não vou atacar os cristãos. A diferença é que aqui nós ensinamos você a como lidar com o Eterno, a como chegar-se a Ele e como trazê-lo até você. É esse o intuito dos nossos ensinos. Aproximar você do Todo-Poderoso, de Hashem. Então, estejamos atentos para aquilo que o Eterno tem para cada um de nós. É uma brahá. Estamos na 16ª Parashá, Beshlach. Essa Parashá, logo no início dela, porque ela inicia no final do capítulo 13 de Shemot, o livro de Êxodo. Logo no final aparece um comentário que é muito interessante, eu vou fazê-lo já já. E eu usei um subtítulo para essa paraxá, as 7 nuvens de glória. Por que o Eterno podia ter criado apenas uma nuvem de glória? Já seria o bastante para fazer o que elas tinham que fazer. Não, mas ele criou 7 nuvens, 7 nuvens de glória. Onde é que está registrado isso? E qual o motivo dessas 7 nuvens? E onde elas estão registradas? Então vamos entender isso a partir do livro de Shemot, capítulo 13, versículo 20, e também do livro do Bemidbar, 9:17. Nós vamos entender um pouco mais o que significam essas 7 nuvens. Elas estão ativas? Não estão mais ativas? Elas vão serem reativadas? Não serão mais reativadas? Vamos entender então o porquê. Livro de Shemot, capítulo 13, versículo 20 a 22. E olha só que interessante. Eles partiram de Sucot, uma cidade que estava ao norte do Egito. Acamparam em Etan, a entrada do deserto. Hashem ia à frente deles em uma coluna de nuvem durante o dia e os guiava no caminho, e à noite em uma coluna de fogo para dar-lhes luz. Assim eles podiam viajar de dia e de noite. Nem a coluna de nuvem durante o dia e nem a coluna de fogo durante a noite saíam da frente do povo. Se nós nos atentássemos somente para esses 2 passuquim, somente esses 2 versículos, nós conseguiríamos fazer um estudo para passar a régua nessa tarde. Vou te dar uma noção do que está escrito aqui, a profundidade do que está escrito aqui nesse texto. Eles partiram de Sucot. Primeiro problema que aparece aqui, primeira curiosidade que aparece aqui. A palavra Sucot, a tradução dela, na raiz da palavra, é nuvens de glória. Agora eu te pergunto, de que cidade eles partiram? Da cidade que se chamava Nuvens de Glória. Então o Eterno já dá uma pista por aí do que está acontecendo. A própria cidade tem o nome de Nuvens de Glória. Eles moravam ao norte, então onde habitava o faraó, onde havia as pirâmides, estava próximo deles, não muito junto, porque como eles eram operários, eles tinham um bairro, uma vila, só de operários, era onde eles moravam. Então tinha uma pequena distância entre eles
e onde eles trabalhavam nas suas construções, nas construções da cidade dos faraós. Então aqui está escrito que em Sucot, quer dizer, na cidade que tem nome de nuvem, a entrada do deserto, Hashem ia à frente deles, em uma coluna de nuvem. Aqui não são nuvens, é uma coluna de nuvens. Mudou o formato. Durante o dia, e os guiava no caminho, e à noite em uma coluna de fogo, para dar-lhes luz. Prestaram atenção que normalmente, quando você lia as escrituras ou ouvia sobre elas, você imaginava que o povo estava em fuga, peregrinando durante o dia. Beceder? Você nunca parou para pensar nisso. Mas aqui está dizendo que durante o dia, na caminhada deles, havia uma nuvem que os cobria para eliminar o calor ardente do sol do deserto. Mas está dizendo que uma coluna de fogo iluminava a noite, para que a caminhada ficasse o caminho claro, nítido, onde iam pisar. Aí você me pergunta, você poderia me perguntar, se caminhavam de dia e se caminhavam de noite, em que momento que eles paravam para dormir? Era de dia ou de noite? O mistério era tão grande, que nós ouvimos que está escrito que as suas roupas não puíam, os sapatos, as sandálias, não se desgastavam, e a roupa das crianças crescia de acordo com que as crianças iam crescendo. Pensa só que coisa, que mistério que é isso. Olha a quantidade de coisas que estão escondidas entre as linhas do texto, que são fantásticas. Então eu poderia vos afirmar, mediante esse relato, que nem caminhando de dia, caminhando de noite, eles se cansavam. O Eterno não permitia que houvesse nem canseira sobre eles. Não havia enfado, cansaço. Porque o Eterno os protegia de todas as formas. Cuidava deles de todas as maneiras. Então, olha só, Sukkot, aqui no cantinho. Sukkot significa nuvens de glória, que vem da raiz da palavra Amud. Amud significa pilar ligado desde os Shamaim, desde os céus, mas que vem da raiz Ma'amad, da base da casa. Então, quando foi construído, logo à frente, quando eles atravessam o mar de juncos, eles se deparam com o Monte Sinai, e lá ele recebe as instruções do Eterno, recebe as tábuas da lei, recebe as instruções para a construção do Mishkan. E aí a coluna de fogo começou a habitar sobre o Mishkan. Então, a palavra Ma'amad está ligada ao Mishkan, que quer dizer que essa coluna, ela está ligada do alicerce do Mishkan até os céus, até os Shamaim. Atravessava tudo aqui, a atmosfera, a estratosfera, a litosfera, tudo que tem de fera aí para cima, atravessava até encontrar os céus. Isso é lindo demais. Então o que aquele povo viu é incalculável, indescritível, o que eles conseguiram ver naquele dia, naqueles dias que vieram na sua geração, nas suas gerações. Ok? Vamos em frente. Aí em Devarim, capítulo 1, versículo 33, está escrito o seguinte: ainda que ele tenha ido à frente de vocês, procurando por lugares para armarem as suas tendas, mostrando a vocês o caminho a seguir por meio do fogo, à noite, e da nuvem durante o dia. Então quer dizer que eles caminhavam dia e noite, não paravam, só paravam quando a nuvem parava. E a nuvem parava quando a nuvem, olha isso aqui, quando a nuvem escolhia um lugar, a nuvem escolhia uma planície, um lugar que havia condições de todos acamparem, um lugar que estivesse em condições para montar o acampamento de quase 3 milhões de pessoas. A nuvem
escolhia o lugar, a nuvem parava e sinalizava que ali era o lugar do próximo acampamento. Não importa se estavam viajando uma semana, dia e noite, 15 dias, dia e noite. Então isso é muito interessante, são revelações incríveis sobre esses textos da peregrinação pelo deserto, a caminho da terra prometida, do Eretz Israel. Olha só que coisa interessante. Lá em Shemot 24:16, diz o seguinte sobre as nuvens: a glória do Eterno, de Adonai, permaneceu sobre o monte Sinai, e uma nuvem cobriu-o durante 6 dias. No 7º dia, ele chamou Moshe desde a nuvem. Preste atenção, quando o Eterno diz para eles: preparem a vossa saída do Eretz Mitzrayim, preparem a vossa saída da terra de Mitzrayim, da terra do Egito. Vejam quantas pessoas vão consumir um cordeiro, se é 2, se é 3, se tem que juntar 2 famílias. Sacrifiquem o cordeiro, passe o sangue nos umbrais, porque um anjo do Senhor passará sobre a terra do Egito e ferirá os primogênitos. E ele diz: preparem a vossa saída, cinjam os vossos lombos, que assim que começar a amanhecer, vocês partirão. Tanto que eles partiram sem aviso da hora que estava saindo. Quando o recado chegou até os ouvidos de Faraó, eles disseram: Faraó, o povo partiu. Saiu aquela multidão de gente do Egito. E aí Faraó se deu conta que ele tinha... Como assim? Como esse povo saiu? Ele se deu conta de algo que ele não queria que acontecesse. Então foi aí que ele planejou a perseguição ao povo. Mas quando a notícia chegou até ele, já fazia muitas horas que eles tinham partido. E olha só um detalhe: quando amanhece, quando eles levantam acampamento, e quando eles saem a caminhar, imediatamente, em cima deles, lá no acampamento, antes de saírem, antes de darem o primeiro passo, o acampamento já era envolto com nuvens. Já estavam protegidos com nuvens. É o que está dizendo o texto. Aqui, quando diz em Shemot 24:16 que a glória de Adonai permaneceu sobre o monte Sinai, e uma nuvem cobriu-o durante 6 dias, e no 7º dia ele chamou Moshe até a nuvem, essa nuvem, desde eles zarparem de lá do Egito, ela já estava sobre eles. E já faz parte do contexto das 7 nuvens que peregrinaram com eles por 40 anos. Por 40 anos eles tinham 7 nuvens que os rodeava permanentemente. Elas não saíam de perto do povo. Agora que coisa incrível, quando eles começavam a caminhar, eles viam as 7 nuvens se deslocando. Quando a primeira, que ia abrindo o caminho, parava, todas as 7 paravam unanimemente. Era perfeito demais isso. Era lindo demais. Os céus estavam conectados com eles diretamente, porque aquilo que vem do Eterno, as nuvens vinham com ordem do Shammai, para que pudesse acompanhá-los passo a passo. Já em Bemidbar 9:17, olha que interessante. Sempre que a nuvem era retirada de sobre a tenda, o povo de Israel prosseguia a viagem, e eles acampavam onde quer que a nuvem parasse. Eles acampavam onde quer que a nuvem parasse. Foi o que eu relatei para vocês. Havia uma nuvem espiã. É a nuvem que ia olhando o caminho, olhando todo o território na frente, e quando ela via que era possível acampar todas as pessoas ali naquele lugar, essa nuvem que era espiã, a batedora, que batia estrada, é que ia na frente, ela parava dizendo para o povo: pode montar acampamento, porque esse terreno está preparado para o vosso acampamento. Imagine isso, é uma nuvem. É uma nuvem direcionando, caminhando, dirigindo e mostrando para eles como se portar, a maneira de andar, a maneira de parar, quando andar e quando parar. E olha que interessante, lá em Vaikra 23, 42 ao 43, olha que interessante: vivam em Sucote por 7 dias, todo o natural da terra de Israel viverá em uma sucá, para que
geração após geração, vocês saibam que eu fiz o povo de Israel viver em Sucote quando os tirei da terra do Egito. Eu sou Adonai, o Deus de vocês. Lá no tratado de Talmud Bavli, Sukkah 11b, assunto para a época de Sucote, para a festa de Sucote. Mas esse assunto ele cabe aqui porque Sucote significa nuvens de glória. Agora a tenda física, ela é feita só para nós vermos. Tem coisa que é feita só para você ver. Então olha só, Talmud Bavli, Sukkah 11b, diz assim Rambam, ele nos relata que Sucote se referem a nuvens de glória. Eu assentei os judeus em tendas. O Rabi Eliezer disse que isso se referem a nuvens de glória. O que ele quer dizer com isso? Vou traduzir de uma forma mais plena, mais simples. Que se os judeus nem quisessem fazer Sucote no deserto, nem havia necessidade. Porque o Eterno construiria para eles, já estava com eles, do lado deles, Sucotes, tendas feitas de nuvens. Aí você poderia me perguntar, uma tenda de nuvem, Rav, choveria lá dentro? Não, é de glória. O vento passaria dentro dela? Não, é uma nuvem de glória. Tinha frio lá dentro? Não, era uma nuvem de glória. Acho que até aquecia demais. Então, olha que coisa maravilhosa que é isso. Esse contexto é lindo. É maravilhoso, porque eles poderiam acampar no deserto, os 3 milhões de pessoas em tendas de nuvens. Mas os rabinos, os mestres da Torá dizem que nós, como Arão precisava sacrificar, precisava entrar no Mishkan para sentir o clima espiritual, o nível espiritual do Mishkan. Precisava abrir a cortina para entrar no Kadosh Kadoshim, no Santo dos Santos. Ele precisava ver, precisava sentir, precisava palpar. Mas dependendo do nível espiritual, a pessoa não precisa construir sua sukkah. Dependendo do nível espiritual, o próprio Hashem, ele faz a sua tenda de nuvens de glória. É perfeito isso, não é? Não é lindo demais? É profundo demais, não é? Então vamos para frente. Vamos partir para a finalização. Bemidbar 10, 34, 35. A nuvem de Hashem estava sobre eles durante o dia, quando saíam do acampamento. Quando a arca se movia para frente, Moshe dizia: levante, Adonai, os teus inimigos sejam dispersos, que quem te odeia fuja de diante de ti. Quem que pedia para Adonai ficar em pé? Moshe. Não era o contrário, não era Deus que falava, de pé, Moisés, caminhe, vai em frente. Moshe invocava o Eterno para se posicionar numa posição, colocar-se de pé, para proteger o povo de Israel. Olha o poder que tinha o homem. Agora olha o que diz o tratado Sifri 83. O povo judeu estava cercado por 7 nuvens. Vamos entender o que são as 7 nuvens agora. Uma vez que eles partiram de uma cidade que chamava Nuvem, que era Sucote, uma vez que a festa de Sucote é para que nós acampemos dentro das nuvens de glória do Senhor. Agora vamos entender sobre as 7 nuvens. Elas estão descritas na descrição de suas viagens. Se você pegar versículo por versículo, você vai ver a função de cada nuvem. Eu não coloquei versículo por versículo, ia tomar muito tempo. E você vai ver a função de cada nuvem. Vamos lá. Se são 7 nuvens, 4 delas estão dos lados. Pensa aqui comigo, ó. Quando o povo estava se deslocando, 3 milhões de pessoas. Nós não temos um relato de um homem chamado Bilam, que subiu no monte. E lá do monte ele avistou o povo de Israel, não foi isso? Só que é um raro caso. Porque as nuvens que eram colocadas em volta do povo era para confundir os inimigos. O inimigo olhava, estava tudo meio enfumaçado, parecia neblina.
Ele não conseguia distinguir muito bem quem era, quantos eram. Então as nuvens, elas ocultavam o povo. Era uma estratégia de guerra do Eterno. Confundiam o inimigo, essas nuvens laterais. Mas tinha uma nuvem acima. A nuvem que ia acima é para que ninguém espirrasse. Esse atim é para que ninguém desse um espirro. A nuvem que ia por cima deles era para livrar de pneumonias, gripes, tosses, doenças, de cânceres. Era para livrar de qualquer enfermidade. A nuvem que estava em cima não permitia que nenhuma hoste espiritual do Shamaim os afligisse com alguma carga de enfermidade. Mas tinha uma nuvem atrás, que quando o faraó começa a chegar próximo deles, você vai ver que a travessia do Mar de Juncos, tem uma passagem que está escrita aí, que na travessia do Mar de Juncos, à frente deles era luz noturna. Escute. À frente do povo de Israel era uma luz noturna. O que é uma luz noturna? Uma noite de lua cheia. No deserto fica clarinho. Clarinho. Mas na retaguarda do povo de Israel, do povo hebreu, estava uma noite que você não conseguia enxergar um palmo na frente do nariz. Os egípcios ficaram confundidos de tanta escuridão, porque a nuvem de trás tampou todo o brilho da lua. Mas a nuvem da frente abriu um clarão para que eles soubessem por onde eles tinham que andar. O exército egípcio teve que baixar a velocidade, diminuir a velocidade, porque não estavam enxergando por onde caminhar. Os cavalos não estavam sabendo onde pisar. Com isso eles perderam força e aumentaram a distância. Olha que coisa interessante. Mas a nuvem que ia à frente, escute isso. Olha o que diz os tratados. A nuvem que ia à frente, quando era uma descida, ela levantava a terra. Quando era subida, ela abaixava os montes. Para que eles andassem somente em terra plana. E não se desgastassem, nem eles, nem as crianças e nem os animais. Puxa vida! Aqui à frente, a nuvem que ia à frente achatava a terra alta e elevava as depressões, e toda a cobra, escorpiões, aranhas e animais peçonhentos que tinha na frente, era como se fosse um aspirador, ou um soprador, né? Não parava um animal peçonhento na frente. 3 milhões de pessoas não receberam uma picada de aranha nem de escorpião, porque uma nuvem estava à frente deles, protegendo essa caminhada. E a 7ª nuvem era a coluna que os guiava pelo deserto. A coluna principal, aquela que ligava desde o chão até o Shamaim. E pela noite ela acendia uma tocha nela mesmo e acendia um fogo da terra até os céus. Mas o que eu quero dizer para você, para finalizar esse trabalho, para finalizar esse ensino, para finalizar essa ministração, e que hoje não é diferente. Você não está vendo as 4 nuvens, mas deixa eu te dizer uma coisa, muito importante. Você pode passar perto da morte todos os dias da sua vida. O Eterno está colocando uma nuvem espiritual que você não a vê, mas ela está lá. Ela te protege à sua direita, ela protege também à sua esquerda, mas tem uma nuvem lá em cima, te protegendo das enfermidades malignas, para que você não recaia sobre elas e não tenha como sair. Mas também há uma nuvem atrás de você, que o seu inimigo tenta te alcançar a todo tempo, a todo momento, mas ele não consegue te tocar, não consegue te alcançar, porque a nuvem que está à sua retaguarda confunde o inimigo maior do Eterno, que é o nosso inimigo. E mais a nuvem que está à nossa frente, ela aplana os caminhos para que os seus projetos sejam bem-sucedidos, para que você seja bem-aventurado nessa terra, guardado pelos caminhos que o Eterno lhe proporcionou. Porém, para isso só há uma exigência: obediência. Cumpra Shabat,
Cumpra as festas bíblicas, são 7. Esteja em todas elas no decorrer do ano. Não fica aí, acho que essa festa eu não vou. Nós estivemos falando até sobre isso, né? Acho que essa festa eu não vou. O senhor comentou hoje pela manhã? Acho que Purim eu não vou, não faz meu perfil. Como assim não vai? Quando estava no mundo, você ia para qualquer boteco? Quando estava no mundo, ia para qualquer carnaval? E tomava todas, caía, babava, arrumava briga, mas para as coisas do eterno começa a arrumar desculpa. Essa eu não vou, não faz meu perfil. Mas aí é por isso que a Bíblia relata, o ímpio tem mais cautela do que nós. O ímpio serve a Ra-Satã com mais capricho do que nós servimos ao eterno. Mas lembre-se, se você for obediente e andar segundo a vontade do eterno, as 7 nuvens, ou melhor, os 7 efeitos que as 7 nuvens produziam, vão continuar surtindo efeito na sua vida, em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Que o eterno, santo, Hakadosh Baruch Hu, possa vos abençoar em o nome do Mashiach Yeshua.